Tá, pronto, tá gravando. Ok? Então tá bom. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Vicente. É um prazer recebê-lo aqui, em função de podermos assistir a sua defesa de TCC. É um privilégio também começarmos pelo seu trabalho, porque o seu trabalho, já adianto, é um trabalho que está muito bem feito, meus parabéns. Obrigado. Mas vamos colocar aí para a banca, né, para ver o que a banca pode nos dar de feedback. E eu gostaria de agradecer também, obviamente, a banca que aceitou conduzir, né, a avaliação desse trabalho, o professor Daniel Pigato e o professor Alexandre Miziara. Então, e também gostaria de agradecer as pessoas que estão nos assistindo ao vivo, né? É um prazer poder contar com vocês aqui, num momento novo para a gente, mas com certeza muito rico. Bom, Vicente, você tem de 20 a 30 minutos para fazer a tua apresentação, tá bem? Aí depois nós colocamos, então, para avaliação da banca. Agradeço a todos e se ninguém precisar se manifestar, eu vou dar a palavra para o aluno Vicente, então. Tudo bem? Então, Vicente, por favor, você fique à disposição, né? E será um prazer ouvi-lo, então, apresentar o seu trabalho intitulado Padronização do Planejamento para Execução de Manobras Operacionais. Obrigada. Ok, muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer a professora Tânia, que aceitou o convite de ser a minha coordenadora, né? E acreditou no meu projeto também. Queria agradecer ao professor Daniel e ao professor Miziara também, que estão compondo a banca, que eu confesso que eu fiquei muito feliz com a escolha dos professores também. E então vamos dar início, né, à apresentação. Então, como já foi dito, né, o título do meu trabalho é Padronização do Planejamento para Execução de Manobras Operacionais. E, assim, na empresa que eu trabalho, todas as atividades que a gente realiza, elas são procedimentadas, né? Desde uma compra de um material de escritório até as mais complexas, que são interferências na planta industrial. E existe uma cobrança da liderança para que esses procedimentos sejam executados, para que tudo seja feito seguindo um procedimento, né? Só que alguns procedimentos, eles são muito complexos, muito longos, tem muitos detalhes, e na hora da execução, sempre ocorrem dúvidas. Se você não memorizou todas as etapas do procedimento, ele fica difícil de cumprir, né? E a ideia desse projeto era justamente facilitar o planejamento para a execução de manobras operacionais, que é uma atividade corriqueira da minha área de atuação. Então, assim, o objetivo foi elaborar um questionário num aparelho PDA para que aquele procedimento de planejamento de execução de manobras operacionais ficasse mais simples de ser executado. E para isso foram usados recursos que a própria empresa já dispunha, que seria o PDA, que já tem implantado esse sistema do PDA, e para tentar juntar com os procedimentos que a empresa tem para as diversas atividades, né? Além disso, também garantir a disciplina dos executantes para que eles sigam realmente todos os passos do procedimento, em específico esse de planejamento de manobras operacionais. Então, antes de explicar justamente o trabalho, eu queria explicar um pouquinho o que é uma manobra operacional. Então, um exemplo aqui seria, na minha área industrial que eu atuo, né, a gente tem, por exemplo, um vaso com um determinado líquido dentro, algum combustível, independente de qual líquido que seja, é um transmissor de nível que vai mandar um sinal por uma válvula controladora. E essa válvula controladora vai controlar o nível do vaso. Ok, mas no fim do vaso, na saída do vaso, tem duas bombas que estão bombeando esse líquido. Vamos supor que a bomba A esteja operando e a bomba B está na reserva.
E por algum motivo a bomba A apresentou algum problema e eu tive que tirá-la da operação e colocar a bomba B para operar. Então, isso aqui é uma manobra operacional, eu fazer essa troca da bomba que está operando com a bomba que está parada, né? Aí, dependendo da particularidade do processo, existe um procedimento específico da bomba, isso depende da criticidade dela no processo, né? Aqui tem um exemplo, só para ilustrar, de uma bomba no campo, né, na área industrial. Aqui é o motor, aqui é bombear o líquido para frente. Outro exemplo de manobra operacional é um pouquinho mais complicada que aquela outra, seria assim, eu tenho um vaso, então também com líquido, transmissor de nível, que vai mandar um sinal por uma válvula controladora, que vai controlar esse nível desse vaso. Aí vamos supor que essa válvula controladora apresentou algum problema, e eu preciso tirar ela para manutenção. Então, eu vou bloquear os dois bloqueios, montante e jusante, que a gente fala, né? Antes e depois dela, para isolar ela do processo, para poder fazer a manutenção, e eu vou começar a controlar o nível do vaso por uma válvula manual, que a gente chama ela de desvio. Então, eu vou ter que cuidar do nível do vaso através de uma válvula manual. Vou ter que ficar olhando o nível e abrindo ou fechando a válvula conforme a necessidade. Também eu posso dizer que isso aí é uma manobra operacional. Isso aqui para ilustrar também uma válvula automática controladora pode ser de nível, de vazão, dependente, mas é assim que ela está no campo. Então, assim, o PDA, ele já é utilizado na empresa, ele é muito utilizado na indústria hoje em dia, e a ideia de usar esse PDA foi para justamente facilitar todo o processo que a gente tem de operação dessa planta petroquímica. E, de acordo com os estudos que eu fiz, as empresas que utilizam a TIC nos seus negócios, elas agregam valor ao seu produto ou agregam uma melhoria nos seus processos com o uso da TIC. Por isso que eu coloquei crescimento TIC igual crescimento transformacional, que ela vai melhorar seu processo através do uso da TIC, né? Aí a empresa que fornece uma solução hoje, para a empresa que eu trabalho, é a Veva. Ela... Desculpa. Desculpa. Ela é focada na indústria petroquímica e ela fornece uma solução pronta. Só que a solução que ela oferece, ela é focada em ronda operacional. Pedi licença um pouquinho só para eu limpar a garganta. Me desculpa, que eu estou já falando bastante tempo, treinando, ensaiando, já gastou um pouquinho a voz. Continuando, então, a Veva, ela fornece essa solução pronta com o PDA, só que ela é focada, que eu estava falando, justamente em rondas operacionais, que são as verificações dos equipamentos na rotina diária dos executantes dessas tarefas. O software que foi utilizado, que ela, a própria Veva, fornece também, é o IntelliTrack, e foi o software que foi utilizado também para fazer esse questionário no PDA. Então, assim, o procedimento de execução de manobras operacionais para planejar, ele tem um fluxograma, só que aqui é muito simplificado, né? Lógico que o procedimento ele é muito mais complexo, tem muito mais detalhes,
mas basicamente você vai escolher entre uma manobra rotineira ou não rotineira, se a unidade de processo ou equipamento, ele é um equipamento crítico, que você está interferindo, se a manutenção fornecer um documento de que esse equipamento crítico ele está pronto para voltar de manutenção, ser entregue à operação para voltar à operação, se a manobra operacional que você está fazendo, ela possui padrão de execução, se possui, você vai citar qual padrão que você vai utilizar. Se não possui, você tem que elaborar um PEM, que é Planejamento de Execução, que nada mais é do que um próprio procedimento, só que específico para aquela manobra, que não é feita diariamente, ou vai ser feita uma vez só. Tem que realizar a análise de criticidade da manobra, como que ela vai interferir no processo. Se eu vou utilizar algum EPI complementar, equipamento de proteção individual, né, que precise por conta de algum produto diferente, né? Se eu vou utilizar dispositivo provisório ou não. E, no fim, eu vou classificar a criticidade da manobra com relação à segurança. Então, essa aqui é a tela do software que eu faço a criação do programa. Fica meio difícil de ver, porque é muito pequeno, tem muitos detalhes. Mas eu tenho muitas opções para várias coisas. Vai da criatividade para fazer, elaborar o procedimento que eu quero. Aí, no caso, hoje, dá para dizer que as rondas operacionais foram feitas com esse software também, lógico. E só que nem eu falei, ela é focada em ronda operacional. Aí veio a ideia de utilizar um procedimento para facilitar o usuário para cumprir aquele procedimento de execução de manobras. Aqui é como o programa realmente que roda no PDA é apresentado para quem está elaborando o programa mesmo, né? O que eu coloco de decisão, pergunta, respondo pré-determinado. Aqui uma tela um pouquinho melhor para a gente poder ver aquele exemplo que eu falei, possui padrão de execução. Se sim, eu vou descrever qual padrão que eu vou utilizar. Se não, eu preciso de um planejamento de execução de manobras. Ele vai pedir isso aí. Aqui é uma emulação que o software também permite para poder testar como é que vai ficar a apresentação no PDA mesmo para o usuário. Se a tela vai... se tudo que está escrito vai caber dentro da tela ou não, dá para fazer um teste mais ou menos. Eu posso incluir pop-ups. Caso, por exemplo, eu responda alguma coisa não, o pop-up vai me informar o que eu tenho que fazer na sequência. Tudo isso foi configurado. Então, a elaboração do relatório. Aqui é uma página web que tem acesso ao servidor do programa, que eu posso selecionar que tipo de relatório que eu quero, qual que é o período, quais são os itens de severidade ou parâmetros que eu determinei na hora da elaboração do programa. Posso, inclusive, fazer uma programação para que o relatório seja enviado por e-mail num determinado horário também. Tem algumas opções bacanas, assim.
apresentação do relatório, então, fica dessa maneira. Então, aqui foi selecionado, fica ruim de ver que está pequeno, né? Mas qual que é a data e o horário que eu escolhi, os filtros de dados, eu coloquei manobra operacional, que justamente é esse procedimento que está no PDA, então eu filtrei só manobra operacional para aparecer no relatório, as severidades que eu determinei de acordo com as respostas do usuário, e ele é apresentado em forma de tabela. Isso aí eu vejo como uma desvantagem, porque o fornecedor do software não permite alteração nesse tipo de relatório. É assim e pronto. Se quiser alguma alteração, você tem que pagar um valor a mais para alterar. Só que do jeito que é apresentado aqui, ele vem todo desorganizado, fora de ordem, cronológica mesmo, vários procedimentos misturados. Se eu pegar um período de um dia inteiro, vai estar tudo bagunçado, com vários procedimentos e vários horários misturados. Então, para isso, eu precisaria copiar essa tabela, jogar num outro software, por exemplo, Excel, e fazer o filtro que eu quero, de data, horário, ou tipo de manobra, qual que é a severidade, enfim, do jeito que eu quiser. Então, dá para a gente concluir que agora, com essa funcionalidade no PDA, eu posso garantir que o fluxo do procedimento para execução de manobras operacionais vai ser cumprido, porque não vai ter dúvida realmente na hora da execução, todas as perguntas vão estar lá com as respostas, que tem que ser sim ou não, ou de acordo, conforme a especificidade da pergunta. Posso garantir também a disciplina operacional, porque eu tenho certeza que o executante vai fazer conforme o procedimento. Não vai ter como fugir disso aí. E foi a custo zero de implantação para a empresa, porque a empresa já possuía o PDA, só foi adaptado para a necessidade que tinha no momento. Isso aí também abre portas para fazer vários outros tipos de procedimento utilizando a mesma ferramenta. E o resultado seria o PDA. Eu trouxe, então, um PDA aqui para a gente ver como que fica. Eu vou só aumentar minha tela para eu poder ver se está aparecendo direito. Então, aqui eu vou simular, então, PDA, né? Eu vou simular a execução de uma manobra operacional. Tem aqui, ó, execução de manobras operacionais. Tá aqui, ó. Planejamento de execução de manobras operacionais. Eu só vou clicando na setinha para baixo aqui e ele vai passando para o próximo passo, né? Então eu coloco primeiramente o título da manobra, escrevo qual que seria, troca de uma bomba, por exemplo. Partida de equipamento crítico, né? Eu vou colocar lá se sim ou se não. Por exemplo, eu vou colocar um sim. Ó, daí ele vai perguntar, né, se o pronto a operar está aprovado, que é aquele documento que a manutenção tem que emitir para que vai poder retornar para a operação daquele equipamento. Aí eu vou respondendo todas as perguntas, seguindo o fluxo do procedimento que foi programado, e vamos supor que eu chegue no final e eu queira finalizar essa tarefa no PDA. Então eu vou dar um salvar. Ele vai perguntar se eu quero salvar, marcar como concluído. Eu vou colocar aqui sim. Aí ele vai me dar uma mensagem, né? Procedimento não pode ser concluído porque apresenta 20 erros. O que seriam esses 20 erros? Como eu não respondi todas as perguntas, ele vai me mostrar que faltam responder essas perguntas, que vai listar quais são as perguntas que não foram respondidas. Então, dessa forma, eu consigo garantir que o procedimento
vai ser cumprido mesmo, conforme pedem, conforme é o procedimento mesmo. Então, é basicamente isso aí. Estou aberto a perguntas aí. Vicente, muito obrigado pela sua explanação, tá? Muito concisa e muito bem feita. Eu gostaria de passar, então, a palavra para a banca. Professor, eu tenho como sugestão hoje começar pelo professor Miziara, pode ser, professor? O microfone está desligado, professor. Miziara, seu microfone deve estar desligado. E agora está funcionando? Agora está. Podemos começar por você? E acho que desligou de novo. Desligou novamente. Liga lá. Vamos lá. É que eu fiz um e-mail para mandar para você e para a Tânia, tá? Para o Daniel também, né? Referente às minhas observações, né? Primeiro, quero dar os parabéns pelo seu trabalho. Eu conheci um pouco do seu trabalho antes, né? Quando eu corrigi seu relatório de estágio, né? E que você já mostrou, né? O tanto que eu acho que esse curso, né? Nos permite, né? Para vocês ter uma visão da gestão, da inovação, né? E da aplicação, né? Nos recursos de telecomunicações, né? E aonde a tecnologia da informação e a convergência aí, né? Com certeza você pode aplicar em muitas coisas, né? Então é o que você fez, né? Eu acho que o seu trabalho está excelente. A única coisa que eu citaria para você, né? Quanto à metodologia que você adotou, existe um livro do Gil, né? Que fala sobre metodologia de pesquisa, né? No caso, sobre quanto aos objetivos seu, né? E quanto aos aspectos técnicos, que você detalhou tudo. Mas só que isso aí tem uma fundamentação, e eu fiz o link lá para você, né? Para incluir, falar com a Tânia aí, que ele explica direitinho, né? Pelo fato que você fez isso, né? Na prática, você aplicou isso, que você fez muito bem, né? Que é a questão do trabalho vindo do operacional através dos recursos que já existia, né? Então, isso aí é outra fundamentação que você fez com muita propriedade, né? Que é adotar a estratégia emergente, né? Que você usou, né? E eu vou passar o link também para você, que você fez isso, né? A partir do operacional, o grupo, que é o recurso intangível, que é o patrimônio da empresa, que é o recurso humanos, né? A partir dali, aqueles modelos, padrões, procedimentos foram customizados, né? E no final, né? Você ressaltar, né? O ganho, né? Que você já considerou lá nas considerações finais, que é bem significativo, e que aquele dia que a gente conversou no telefone, você já falou que tem uma versão aprimorada, né? Sim, é fruto disso aí, que ficaria rico, né? Esse exemplo no seu trabalho, né? Sim. Outra coisa que eu citei ali é a questão da norma, né? Que algumas figuras você centralizou lá o nome da figura e o outro você pôs no canto, né? Então tem que ser tudo no canto. Começar o primeiro capítulo lá, né? Começar a margem no início e não no meio, né? Com margem ali, né? Também eu passei isso, né? Tem uma bibliografia que eu citei ali do Carlos, por exemplo, que você não cita direitinho lá na bibliografia final, lá no resumo, né? Você vai ver que tem 2 Carlos lá, né? Você tem outro Carlos, mas... Então, deixa eu só abrir um parênteses. Esse Carlos aí é o mesmo, só que ele fez 2 trabalhos em anos diferentes, né? Aí você tem que citar, eu fiquei na dúvida, né? De como citar um trabalho dele e o outro. Você tem que citar os 2, né? Que complementa na hora que você
tu contextualizou fundamentação, né? Uhum. Mas isso eu observei, checa de novo, depois passa no tradutor lá, no correção, né? Faz essa formatação, porque não passa lá no Moribe, né? Tá bom? Tá. Parabéns, viu? Gostei Obrigado. muito e fico muito orgulhoso, né? De ver os alunos do Sistel, né? Com essa desenvoltura, com essa aplicabilidade, né? Que eu acho que é super importante aí. E aí eu acho que isso é um diferencial da universidade, realmente, que ela traz nesse curso, esse perfil, né? Que é um perfil de pessoas com mente de inovação, de gestão, além da técnica, né? E esse operacional, você sabe que está carente o mercado aí, tem muita gente precisando de profissional com esse perfil, né? Então, nesse momento aí de crise e tudo, é importante ter esse diferencial, né? Parabéns, viu? Obrigado. Aí, Tânia. Pode passar, Tânia. Desculpa. Tá. Obrigado, professor Miziara, pelas suas considerações. A gente vai analisar todas as suas sugestões no e-mail. Eu já fiz o e-mail aqui, tá? Isso, daí eu e o Vicente a gente analisa lá e a gente vai fazer a correção no trabalho dele. Parabéns, viu? E muito obrigado pela sua participação novamente. Então, eu passo a palavra para o professor Daniel Pigato. Muito bem, obrigado, pessoal, pelo convite mais uma vez. Miziara, deixa só eu falar que eu que bloqueei o teu microfone no início da apresentação, porque eu e a Tânia, a gente já está fazendo tanta reunião e estamos tão acostumados que o microfone dá um pouco de microfonia, né? Então, tá. A gente está desativando sempre por isso. Não, então, aí também, meus filhos veio aqui, trouxe o alto-falante, né? Tá. Acertou aqui, e eu pensei que eles mexeram, sabe? Tá, entendi. Certo. Tá, então, bom, muito obrigado, gente, pelo convite. Eu fiquei muito feliz também em poder participar dessa banca, tá? Também já conheci um pouco do trabalho, primeiro porque eu avaliei o relatório de estágio também do Vicente e porque a gente teve uma conversa também ano passado e eu conheci bem a proposta com o próprio Vicente explicando, né? Então, foi bem legal relembrar ela e ver ela formalizada ali no papel. Ô, Vicente, você quer sentar aí? Quer se organizar aí, pegar uma cadeira, tranquilo. Sentar? Não, tá bom. Se estiver cansado, pode falar, tá? Então tá bom. O Vicente foi um dos meus alunos na primeira turma, quando eu entrei na UTF-PR, né? Foi um dos meus, que eu chamo de cobaias, né? No bom sentido. Quando eu cheguei, aquela turma me deu bons frutos. Foi uma turma bem legal. Todo mundo me abraçou muito bem. Acabei orientando alguns dos colegas dessa turma. E todo mundo, eu acho que eu mantenho contato com quase todo mundo daquela turma ainda, né? Enfim, sobre o trabalho, eu acho que, em primeiro lugar, é um trabalho muito bem escrito, tá? Então, no momento que eu peguei para ler, isso me deixou muito feliz, né? Porque é difícil a gente encontrar um trabalho que seja assim realmente bem revisado, que tenha um ou outro errinho de digitação, às vezes, que passa, sabe? É muito incomum encontrar trabalhos tão bem finalizados como o teu. Então, esse é um ponto super positivo que eu já deixo os meus parabéns aqui. Eu fico feliz com o que o Miziara falou também, porque toda essa parte de visão de mercado, isso aí o Miziara é a melhor escolha que a gente tem, né? Assim, dentre os professores, ele tem uma experiência muito legal, ele está sempre acompanhando isso, a gente está sempre conversando sobre isso, né? Então, se ele está dizendo que a parte de gestão está muito legal, eu concordo com ele, porque eu também estava achando que ela estava muito legal, e ele, então, só confirmou o que eu já estava esperando mesmo. Bom, vamos, então, passar um pouco pelo texto, assim, de uma forma bem breve, que tem alguns pontinhos que eu acho que a gente pode discutir, talvez depois vocês possam incorporar e daí melhorar um pouco o resultado final do texto, tá? Vamos lá para o título primeiro do trabalho. O título é Padronização do Planejamento para Execução de Manobras Operacionais, né?
vocês não acham que falta colocar nesse título a parte de você ter levado para o PDA, então ter automatizado todo esse processo, levado ele mais para deixar ele mais prático mesmo e utilizar o PDA, porque você fala muito dessa parte, né? Esse é um dos grandes, uma das grandes vantagens desse trabalho, né? Essa facilitação. Então, talvez hoje o título como ele está, ele não esteja refletindo o que realmente o trabalho tem e entrega, né? Ele reflete uma parte, não toda, né? Então, com um título um pouquinho mais elaborado para mostrar isso, vocês conseguiriam chamar mais a atenção de quem vai ler, tá? Então, vocês podem dar uma olhada nisso. Tudo isso que eu vou falar, eu vou deixar anotado depois, tá? Ok. Uma pergunta, esse trabalho você vai deixar ele aberto na biblioteca para acesso ou você vai restringir o acesso dele? Não, eu vou restringir por conta de conter informações da empresa. Tá. Né? Então tá bom. Por quanto tempo vocês já pensaram? Quanto precisa? Que tem que definir em anos lá a restrição. Tem que pensar nisso depois. Ideia, tem que pensar nisso. Tá, porque tem dados sensíveis, eu acho, né? Não dá para deixar aberto, né? Tá, então tá bom. Só para tirar a dúvida mesmo. Deixa eu voltar aqui para as minhas anotações. Tá. Tem um probleminha de acentuação no título, tem uma palavra que falta um tio, e daí todas as vezes que aparece o título, ela tá sem esse tio, acho que é padronização que tá sem o tio, tá? Mas aí vocês vão revisar o título, vai ter que refletir em todos os lugares, né? Aí o Miziara já falou um pouco sobre a formatação, isso o Moribe pega muito no pé, tá? E com razão, né? Ele dá 30% da nota, né? Então, daqui dessa nossa reunião, a gente vai conseguir dar uma nota para você que é no máximo 7. Os outros 3 pontos são do Moribe, né? Então, dá uma olhada depois na questão da formatação. Tem, por exemplo, no sumário você tem 2 tipos de fontes diferentes. Você tem, acho que, Arial e Times, né? Então, deixa só uma fonte no texto inteiro, né? Dá uma olhada também nas legendas das figuras, aquele escrito fonte embaixo, né, para dizer qual é a referência. Ali você precisa consertar o tamanho da fonte, se eu não me engano, ele está errado, né? Então tem que ser tudo no canto. Isso. Tem que ver toda essa formatação aí, tá? Algumas figuras daqueles, principalmente aqueles fluxogramas, elas estão um pouco pequenas demais. Se você tiver como aumentar elas, né? Uma referência que eu uso para pensar no tamanho da figura é sempre olhar o texto da figura e ver se ele está parecido, o tamanho dele está parecido com o texto do documento. Se os textos tiverem tamanhos parecidos, provavelmente quem imprime vai conseguir ler bem, né? Então, se você conseguir ampliar um pouco ali as figuras, já vai resolver o problema, tá? Bom, aí, sobre as figuras ainda, talvez algumas das legendas, agora eu não tenho anotado aqui quais, mas tem algumas que estão muito simples. Então, se você conseguir colocar legendas um pouco mais explicativas, né, que assim, a pessoa que pega a figura, lê a legenda da figura, já consegue entender do que se trata, né, sem precisar procurar no texto onde está falando da figura, é melhor, tá? Isso é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo também, porque você vai direto numa figura, às vezes, e você tem que buscar no texto, aí fica meio incômodo, né? Então é melhor ter a informação já na figura. Sobre os objetivos, eu tinha lido lá no texto o seguinte, o objetivo geral, né? É sistematizar e padronizar o planejamento para execução de manobras operacionais, né? Talvez ali também tenha que incluir um PDA ou um dispositivo móvel, alguma coisa, tá? Que acho que também está faltando. Isso, já que vai mudar no título, tentar colocar ali também, tá? E aí, Vicente, tem uma pergunta. Você mostrou na apresentação aí objetivos que não são os que estão no teu texto, né? Tá um pouco diferente. É porque você interpretou e reescreveu para a apresentação ou vocês vão mudar lá no texto? Não, é porque realmente eu fiz a apresentação pensando de uma maneira mais simples de apresentar, justamente por conta de que depois você tinha falado que ia abrir o link para as pessoas e tal, e eu pensei de uma maneira
que fosse mais abrangente para quem fosse leigo no assunto ou que não tivesse lido o trabalho. Tá. Não, beleza, tudo bem, sem problema. Você pode, então, talvez dar uma olhada no que você colocou na apresentação e ver se fica mais simples do que o que está lá no trabalho, né? E daí deixar simples mesmo no texto mesmo, já que você achou uma forma um pouco mais fácil de entender, né? Você escreveu de uma forma melhor, você pode aproveitar até no texto, né? Deixar de alguma forma mais clara, né? Acho que sempre quando a gente vai fazer a apresentação acontece isso, né? Que a gente percebe que tem alguma coisa que eu não expliquei tão bem lá, ou eu expliquei de forma muito técnica, né? Deixa eu explicar melhor aqui, né? Sempre tem essas coisas. E aí tem até algumas figuras na tua apresentação que não tem lá no texto, né? Aí eu não sei se seria o caso de você incorporar lá para o texto para deixar melhor a explicação, né? Dá para vocês verem isso aí também, né? Ou você não pode usar? O mesmo. Não, era o mesmo motivo. Essa figura eu que inventei e desenhei eu mesmo, né? Então é justamente pelo mesmo motivo, por imaginar que pessoas que não leram o trabalho iam assistir. Já que você pensou dessa forma, né? Você sentiu que estava precisando de uma demonstração ali ilustrada para deixar um pouco mais claro o processo, aproveita lá no texto, talvez seja uma boa, né? Porque eu lembro que no texto eu explicava justamente o que era uma manobra operacional. Sim. Aí se eu só explicar na apresentação, fica muito maçante, eu preferi colocar uma figura. No teu texto tem momentos que fica bastante texto, é bastante denso, né? Então tem que prestar muita atenção para não se atrapalhar, até porque são muitos termos, né? Talvez as figuras ajudem nesse sentido, né? Para quem está lendo também. No caso do teu trabalho, ele nem vai ficar publicado na biblioteca por causa da restrição, né? Mas mesmo assim, eu acho que deixar o trabalho bem fechado, né? O teu trabalho já está super legal. Então, se puder deixar ele mais fechadinho, mais completo, acho que é sempre melhor, né? Acaba sendo bem legal para você. Aí tem um probleminha com algumas siglas que aparecem sem terem sido definidas ainda. Então, geralmente, nos textos, a gente define a sigla na primeira vez que ela aparece, né? E daí, depois, não precisa mais definir ela nenhuma vez, né? Então, depois você pega e identifica as siglas e busca para ver quando elas aparecem pela primeira vez, né? E daí você define só nessa primeira vez aí, tá? As referências no meio do texto, quando elas aparecem entre parênteses, eu anotei isso aqui, depois você vai ver. Você não coloca um ponto final na frase anterior à referência, você põe um ponto final só depois, tá? Então, são pequenos detalhes ali de formatação que você tem que corrigir. Termos estrangeiros tem que ser em itálico, né? Tem alguns que não estão. O número das páginas lá em cima, ele está em negrito, ele não pode ser negrito, tá? Então, eu sou meio sistemático, fico vendo essas coisas porque elas me chamam a atenção. Tá? Mas está tudo anotado aqui, depois eu vou passar. Tá. Sobre a estrutura do documento, eu acho que ela está adequada, só tem uma seção um capítulo que eu vou dizer para vocês que talvez pudesse ser omitido, que é o capítulo da metodologia. Porque aquele capítulo da metodologia, ele tem uma página só. E ele explica para a gente qual é o procedimento que você usou para a busca de trabalhos, né? Então, ele tem muita cara de projeto de TCC, né? Ou vocês incorporam as informações daquele capítulo no capítulo de fundamentação teórica, no início dele, tá? Ou tem coisas que talvez possam até ser omitidas, assim, isso é uma discussão para vocês terem, tá? Não precisa fazer obrigatoriamente o que eu estou falando, tá? Vocês vão decidir se vale a pena fazer ou não. Mas, assim, um capítulo com uma página só, em geral, ele passa meio despercebido, a gente meio que ignora, né? Então, ele está perdido ali no meio. Né? Então, se puderem incorporar ele à fundamentação teórica, eu acho que ficaria um pouco melhor. Aí, lá na seção 4.1, você tem lá o título que é o seguinte, ó, definições do PE de planejamento para execução de manobras operacionais. Esse PE é padrão de execução? Isso. É padrão de execução, né? Tá.
Uhum. Eu acho que no título vai ser melhor você escrever por extenso, viu? Não usar a sigla ali. Tá. Porque, como tem muita sigla, às vezes quem está lendo já às vezes se perde um pouco no meio das siglas e daí pode ficar um pouco confuso, né? Só um detalhe também. Tá. Bom, outra coisa que talvez dê para melhorar um pouquinho, olha, o teu texto está muito bom, como eu falei, tá? Mas tem algumas coisas que vendem um pouco melhor a ideia, assim, para quem está lendo. Então, por exemplo, na introdução, você já começa direto ao ponto, né? Talvez se você conseguisse contextualizar com um parágrafo ou dois, e você poderia aproveitar as TICs, né, para essa contextualização, que são coisas que estão muito em alta, a gente fala muito sobre isso, né? Se você pudesse contextualizar um pouco sobre TICs, e daí você falar, você entrar nas necessidades das empresas, que foi o que você fez direto na introdução, você acha que linka melhor as coisas e começa de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, você contextualiza a área, fala das TICs e entra no problema das empresas. E aí a tua motivação fica perfeita ali na introdução, né? Coisa que eu acho que daria para resolver com um parágrafo, uma coisinha bem pontual ali no início, tá? Também deixei anotado, daí você vê depois se dá para encaixar, tá? Tá, já falei dos objetivos que estão diferentes na apresentação, já falei do título também. Você menciona uma empresa que você escreve no texto como PetroQX, né? Isso. É só um nome fictício? É um nome fictício, justamente para não dizer qual empresa que eu trabalho. Beleza, só para ter certeza mesmo. Tá. Vicente, eu tenho uma pergunta agora para você. Olha, como que você explicaria para alguém que fosse usar o que você fez? Quais seriam os passos que a pessoa teria que seguir para adicionar um novo procedimento no sistema? Assim, ela poderia alterar um procedimento, né? Mas vamos pensar num procedimento novo do zero, né? O que a pessoa tem que fazer para colocar esse procedimento para funcionar? Eu trabalho hoje mesmo. Um colega... Desculpa, Vicente, eu acho que cortou para mim aqui, não sei se para vocês... Tá. Você Não, pode falar de novo? Minha pergunta era se fosse, sei lá, um colega de trabalho que tivesse uma demanda dessa, precisa incluir um procedimento assim. Isso mesmo. Qualquer procedimento, alguém que nunca viu vai começar a mexer, o que ele teria que fazer? O primeiro passo é ter o login no sistema, porque não é todo mundo que tem o login no programa, né, para poder fazer alterações. Começar do zero, primeiro vai ter que ler o procedimento que vai usar, né, para fazer o PDA, colocar no PDA, e... Que é geralmente aquele fluxograma que vocês têm, né? Isso, quase, assim, dá para dizer assim, 99% dos procedimentos da empresa tem um fluxograma de como que tem que fazer as atividades. Então é bem documentado, assim, vocês têm uma documentação bem boa, tá? Isso, exatamente. E por sorte minha também, não sei, esse procedimento que eu peguei tá bem, o fluxograma tá bem certinho de como tem que ser mesmo, mas geralmente os fluxogramas são um passo atrás do outro, e não é assim, se der sim ou se der não. Então, a ideia é tentar falar para ele, né, tentar fechar, se for em forma de questionário mesmo, tentar fechar esse questionário para garantir que qualquer opção que a pessoa escolha vai cumprir o procedimento que ele está querendo colocar no PDA, sem dar erro, sem descumprir o procedimento, no caso, né? Entendi. E ver se essa ideia, assim, em formato de questionário, também é aplicável, que no meu ponto de vista e de acordo com a minha experiência, eu posso dizer que sim, que é bem válido, é bem mais fácil, e inclusive quando chegar em algum passo que eu queira, precisa fazer isso, colocar a bomba em operação, dá para colocar na tela como que faz para colocar a bomba em operação, por exemplo. Entendi. Então ele Deixa é bem bem aberto, claro, né?
Ele é bem aberto, você pode editar vários parâmetros. Então, como eu falei, vai da criatividade mesmo. E é importante ter, talvez, uma validação do procedimento que uma pessoa transferiu para o PDA, por exemplo, né? Sim, tem que ter um superior hierárquico ali, ou uma pessoa com mais experiência, com cargo, por exemplo, sênior, né, cargo técnico sênior, para validar esse procedimento, ver se está ok, se está atendendo realmente, vamos supor, esse questionário está atendendo o procedimento que foi feito. Que é tudo muito crítico, né? Então é uma responsabilidade grande, né? Exatamente. Tá. Quer dizer, é sempre crítico ou às vezes não é tão crítico? A gente gosta de dizer que lá não é uma fábrica de bolacha, né? Tá. Então é sempre crítico porque é um produto químico, inflamável, tóxico, é bem complicado. É responsabilidade grande, né? E assim, dá para dizer que o teu projeto, então, o que você fez, ajuda até a pessoa que é um pouco distraída às vezes, né? Porque ela vai ter um negócio, é bem nisso, né? Tá, perfeito, legal. Tá. E mais assim, pensando na disciplina da pessoa, porque muitas pessoas, essa parte eu não vou fazer, mas se ela não fizer, vai estar escrito que ela fez ou que ela não fez, então ela está assinando embaixo, porque o PDA ele tem a autenticação de usuário e está registrado. Legal. Para responsabilizar mesmo, né? Isso é importante. Exatamente. Tá. Tá. E bom, lá nas conclusões, eu acho que talvez uma coisa que você possa colocar é citar algumas disciplinas do curso que você acha que foram importantes para a elaboração do trabalho, assim, uma reflexão, né? E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, seria a última pergunta. O que foi mais difícil nesse trabalho? O que você citaria como a maior dificuldade no trabalho? O trabalho como um todo, assim, o TCC inteiro. Nesse TCC inteiro, o que você considerou mais... O que te deu mais trabalho, vamos dizer assim? Assim, acho que foi a parte de escrever mesmo o que eu fiz e como que eu fiz de maneira clara, para que qualquer um que fosse ler entendesse o que eu estava fazendo. Porque a parte do programa, como eu já mexia no software, foi bem tranquilo para fazer. Teve algumas revisões, lógico, né? Eu fui testando e deu vários erros, puxando o relatório, e eu vi que tinha, sei lá, tá na 8ª revisão já. Mas essa parte foi mais tranquila do que a parte o texto realmente pega a maioria de nós, né? Quando a gente vai escrever, realmente é muito difícil transferir para palavras, né? O que foi feito. E o texto, no teu caso, vai ficar restrito, né? Mas geralmente o texto fica aberto, né? Então, querendo ou não, a pessoa que vai atrás chega até um trabalho de TCC que a gente publicou lá na biblioteca, ela vai ter só o texto para entender tudo que foi feito, né? Então o texto tem que refletir realmente qual foi todo o trabalho que aquele TCC deu, né? Então, assim, tudo que foi sofrido de fazer tem que estar bem claro para a pessoa também, né? Muito bom. Só mais uma coisa, eu acho que é legal que a gente está fazendo claro, as condições que a gente está não são as melhores, né, por causa da pandemia, mas que legal que a gente está fazendo esse experimento aqui, né, essa defesa, é a primeira defesa do curso de modo virtual, remoto, né, e talvez curso de seja telecomunicações, hein? Pois é. Talvez seja até uma grande crítica para a gente, né, porque a gente deveria estar fazendo isso mais frequentemente, né. E além disso, talvez seja legal, aí fica a ideia para mim, para a Tânia e para o Miziara, que a gente comece a gravar as nossas defesas de TCC, disponibilizar para os nossos alunos, porque às vezes não tem tempo ou está num horário muito ruim para poder assistir a defesa do colega, né? E a gente não tem tantas defesas acontecendo assim, né, ao longo do semestre, então às vezes o aluno não consegue assistir uma defesa para ver como né, e faz falta, né? Então, eu acho que é uma experiência muito legal. Obrigado também a todo mundo que está assistindo na transmissão, no link de transmissão, né? Eu não sei quantas pessoas são, mas eu sei que tem vários lá que me confirmaram que estão conseguindo assistir. Tânia, Vicente... Oi? Temos 7 pessoas assistindo. Mas isso aqui na sala, né? Tem gente que está com outro link, Tânia. E aí eles não aparecem aqui. Legal.
Pois é. Tânia, Vicente, muito obrigado pelo convite. Eu gostei muito do trabalho e daqui a pouco eu passo para vocês as considerações que eu anotei, tá bom? Tá bom. Ok, eu que agradeço. Valeu. Tá, eu quero agradecer ao professor Daniel, ao professor Miziara. Como o Daniel falou, é a nossa primeira defesa de TCC, né, de uma forma virtual, mas isso acabou nos dando várias ideias. Eu já captei a ideia do Daniel e já sei o que a gente quer fazer, né? E foi muito bom, porque está surgindo dentro do próprio curso de telecomunicações, então isso é bacana. É uma outra questão também, eu gostaria de formalizar e mais uma vez evidenciar, né? E na realidade, focar isso daí para o Daniel, que é o coordenador do curso, né? Mas o professor Miziara está cansado de observar isso comigo, a gente está sempre conversando sobre essa questão. É a evolução que a gente tem, né, com os nossos alunos, e talvez essa forma da gente disponibilizar as nossas defesas seja uma maneira também da gente propagar e mostrar, né, o quanto a gente tem de evolução dos nossos alunos. Porque às vezes a gente consegue ver isso, mas nós que estamos ali diretamente acompanhando, a nossa percepção é mais fácil. Mas a gente tendo isso disponível, né, disponibilizado online, quem sabe a gente possa agregar aí mais opiniões favoráveis, né? Porque ela é evidente, e eu falo isso desde quando eu era da coordenação do curso, o como a gente muda esses meninos e como eles ficam escovados a escova de aço. Isso é bom, viu, Vicente? Não é ruim, não. Não. Isso é muito bom, né? Então a gente fica muito feliz, parabéns pelo seu trabalho. Realmente é um trabalho que demanda uma paciência muito grande e um conhecimento operacional muito rigoroso, mesmo porque envolve uma empresa, né, que não é uma fábrica de biscoito aí, então é um negócio muito sério, né? Então, obrigado, Vicente, parabéns. Que bom que nós chegamos nessa etapa, né? Porque nós discutimos tantos assuntos e tantas questões que poderiam virar um TCC, mas eu acho que você, principalmente, rumou pela melhor trilha que era para você, e acho que ficou muito bom. Meus parabéns, viu? Obrigado. Agora, nós temos que deliberar aqui. Como é que vocês sugerem aí, Daniel? Então, Vicente, tenho uma sugestão, ó. A gente podia deixar os nossos microfones fechados aqui, nós três, né, os da banca, e a gente se ligar no WhatsApp. O que você acha? Eu não tenho WhatsApp. Pode ser. Não? Ah, tá. Ah, não, então peraí. O Miséria não tem o WhatsApp. Você Miziara, pode meu telefone. Eu posso ou ligar então, para você. mas eu posso aqui dar daí, uma sugestão? sim. Pode dar, Vicente. Ficar só vocês três na chamada ainda, continuam É que vocês tem a três, transmissão. O problema é que tem a não dá transmissão. para cancelar. Não, mas a espera aí, ó. transmissão? Vamos fazer diferente, ó. Eu vou deixar gravando aqui, tá? Aí eu vou abrir uma nova sala no Google Meet, tá? Tá bom. Se o Miziara, o Miziara e a Tânia quiserem sair daqui para poder entrar lá, podem sair, tá? Eu não sei se dá para abrir duas ao mesmo tempo, né? Mas eu vejo. Tá bom. Eu mando o link para vocês por e-mail agora, tá? Tá bom. Tá bom. Só um minuto. Aí, Vicente, e o pessoal que está assistindo, vocês podem ficar por aqui, tá bom? Eu vou manter a gravação ligada, tá? Daí daqui a pouco a gente volta. Uns 5 minutinhos. Beleza. Tá? É bem rápido. Obrigado, Vicente. Tá bom, obrigado.
Estamos voltando. Alô? Oi, Vicente. Oi. Só esperar o Miziara voltar, né? Aham. Só um minutinho, gente. Miziara já está aí também. Acho que a Tânia só deu uma saidinha, ela já vai voltar. Miziara, o teu microfone está desligado, se você quiser. E aí, Vicente, tá calmo aí agora? Não, tô calmo. Parecia que eu tava nervoso. Não. Você tava ansioso, se preparando. Eu acho que ele tá falando, tem um mês que ele tá falando. Na minha defesa de dissertação, eu levei meus trigêmeos, deixei tudo no cantinho lá. Ninguém teve pergunta para mim. Tudo ficou com dó de mim. Isso é apelo emocional, hein? Isso é apelo psicológico. Tá bom. Então, vamos lá. Vicente, a gente, então, conversou, né? Enfim, a gente tem que fazer essa parte, né? Que é a parte da avaliação. Então, como eu acho que o Daniel já tinha dito, ou o Miziara, nós podemos, a banca, ela dá 70% da nota, né? Então, nós podemos dar até a nota 7, tá certo? Uhum. E aí, depois, o restante é complementado pelo professor Moribe. Então, a gente, como um acordo, né, em função da qualidade do seu trabalho, e também em virtude de toda a tua evolução aí ao longo do curso, qual que a gente te acompanha há bastante tempo, a gente, então, achou por bem de que você ficasse com a nota 6,5, que né, dentro da nossa parte. Então, nós não podemos te dar, nós não te demos 7, mas você ficou com a nota 6,5 da nossa parte. Tá. Bom? Uhum. Tá E bom, agora a gente vai passar o teu trabalho para o Moribe, na realidade ele já está com esse trabalho. Tá. E a gente vai fazer o seguinte, sabe? Nós estamos tentando colocar esse trabalho na plataforma SEI, que é para registrar. Ela ainda não está... Talvez o Vicente tenha que só fazer as correções antes de colocar no SEI, né? Não, claro. Mas tem uma parte burocrática, né? Não, da que planilha, eu mandei um documento para ele assinar, e eu pedi a ele para me dar retorno via PDF assinado. Então, eu só quero explicar para ele poder entender. Tá bom. Que eu vou colocar esse documento no SEI para poder constar que você efetivamente fez a defesa e tal. Isso não tem um valor ainda, é jurídico, sei lá, como é que eu posso falar? É jurídico. Mas, de toda forma, nós estamos usando um sistema da UTFPR para guardarmos a documentação. Porque daqui a alguns dias, Vicente, talvez a gente descubra que o procedimento é diferente, é que não definiram ainda, tá? Então, pode ser que daqui a alguns dias eles te cadastrem nesse sistema SEI aí que a Tânia está falando, para você poder fazer uma assinatura eletrônica. Daí você não tem que me mandar nenhum PDF, nada, entendeu? Mas, assim, no momento que a gente descobrir isso, a gente já vai avisar quem está defendendo nesse período. Mas eu acredito, viu, Daniel e Tânia? Oi. Eu acredito que isso já de colocar o trabalho no Moodle, isso já é feito. Moribe, ele não precisa ser presencial, né? Agora, a parte que a gente tem que fazer aqui é do resultado da banca, que é as planilhas de nota, né? Que aqueles documentos... Não é o trabalho. O trabalho, depois, ele manda no Moodle, né? Exatamente. Pelo Moodle que o Moribe recebe, né? Recebe. Agora, o problema dessa história toda é que tem aqueles documentos que tem que preencher tanto a banca quanto o Vicente, que são da biblioteca, né? Isso. Eles vão para a biblioteca. Como a gente tem que assinar, quem ainda não definiu o procedimento é a biblioteca. Então, é por isso que a gente está travado. Eu sei disso. Mas logo vai ter, tá? Porque eu estou cobrando todo dia. Uma hora eu vou conseguir.
Eu sei. Então tá bom, olha. Obrigado, Miziara, obrigado, Daniel. Obrigado pelo A gente convite, vai viu? colocar o link para o link lá na página de Sistel para ficar disponível. Como é que você vai fazer, Daniel? Então, eu não sei se vai ficar disponível. Eu estou fazendo um piloto aqui, né? Não sei se aquele link, se aquele link deixa disponível ou não, né? Mas depois eu vejo. Se não ficar, eu disponibilizo. A nossa vida está numa fase piloto, né? Gente, olha, muito obrigado. Desculpa aí que viu só. Eu mandei 2 e-mails, porque eu estava fazendo um e-mail, acabei apertando enviar, depois eu mandei com as correções, aí vocês vão ver que 2 e-mails, um complementa o outro, tá bom? Tá bom. Vicente, parabéns. Quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, complementar? Quer xingar a banca, a orientadora? Pode ser. Não, eu estou bem feliz. Eu realmente estava achando que faltava alguma coisa, por isso que eu tentei fazer, e no fim até estou satisfeito com o resultado mesmo. Mas isso é uma virtude sua, sabe? A gente tem que ser assim mesmo. Isso é um ponto positivo. Com certeza. Obrigado. Tá bom, então agora você pode ir lá tomar a sua cervejinha e descansar e relaxar, tá bom? Tá, obrigado. Beijo, obrigado. Tchau, gente. Obrigado. A gente continua falando pelo WhatsApp, tá bem? Tá bom, beleza. Um abraço. Tchau a todos. Tchau. Tchau. Valeu.